Paz seja com a sua vida, paz seja com a sua família, que a unção e a graça do Senhor possam estar com você. Nesses dias eu estou gravando alguns assuntos sobre o livro de Apocalipse. Eu amo estudar sobre o livro de Apocalipse e eu estou estudando de uma forma que não é doutrinariamente ligada a outro pensamento. Eu quero simplesmente mostrar para os leigos, para aqueles que não entendem tanto as teologias e as nomenclaturas, para que possam estudar o livro de Apocalipse e aprender com o livro coisas que podem te ajudar. E eu tenho certeza que nesses dias é muito importante que você estude o livro do Apocalipse. Nessa segunda-feira eu quero falar sobre os selos do Apocalipse. O tempo dos selos, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Todo mundo fala muito disso, né? E no final do estudo de hoje, se você quiser receber a apostila, os 7 selos do Apocalipse, em Word ou PDF, é só você mandar um WhatsApp para o número do telefone da nossa secretaria. E a secretaria da igreja vai enviar para você o estudo de hoje à noite. É só você olhar aí nos comentários da transmissão, em algum lugar aí vai ter nos comentários, deve ter o telefone aqui da secretaria da igreja. E assim a gente vai poder estudar. Eu quero começar estudando com você hoje, explicando uma coisa. Eu disse que o livro do Apocalipse ele se divide em 3 etapas. O que João viu no céu, as coisas que são e as coisas que brevemente devem acontecer. O que João viu no céu foi uma revelação de Jesus. As coisas que são as 7 igrejas, vai ser o próximo assunto que eu vou gravar. E as coisas que brevemente vão acontecer é tudo aquilo que está descrito do capítulo 4 ao capítulo 22 de Apocalipse. Aqui está falando sobre vários assuntos. Assuntos como 7 taças, 7 trombetas, os 7 selos, ou seja, os 21 juízos de Deus que vão vir sobre a terra, alguns ais, algumas dores que também virão, surgimento da besta, surgimento da segunda besta, o falso profeta, o anticristo, e alguns outros acontecimentos, como a selagem dos 144 mil, e muitos outros eventos estão descritos aqui entre o capítulo 4 e o capítulo 22 do livro de Apocalipse. Hoje eu quero falar especificamente sobre uma série de juízos de Deus que vem sobre a terra, de sinais. São os primeiros sinais e eu quero te mostrar como isso está descrito no livro de Mateus, no capítulo 24, no que nós chamamos de sermão profético de Jesus. Então, vem estudar comigo. Abra sua Bíblia aí, por favor, no livro de Apocalipse, no capítulo 6. E ao mesmo tempo, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, versos 6 em diante. O Mateus 24 começa com os discípulos perguntando para Jesus: que sinais haveriam da sua vinda e do fim dos tempos? Quando é que essas coisas vão acontecer? E Jesus começa a explicar. Eu quero comparar Mateus 24, hoje, as palavras de Jesus, com o livro de Apocalipse. Tá bom? Vamos juntos estudar a Bíblia? Mateus capítulo 24, verso 6, Jesus diz assim, falando a respeito de sinais: e ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Olhai e não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus diz que nós ouviríamos falar de guerras e rumores de guerras. Lá no capítulo 6, quando começa o desenrolar dos selos, a Bíblia começa assim, capítulo 6, verso 1 do livro de Apocalipse: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. É engraçado quando você compara as duas passagens, Mateus 24, 6
e Apocalipse 6, verso 1 e 2, que abre-se o primeiro selo e tem um cavaleiro branco, ele tem uma coroa, é um rei poderoso, e ele tem um arco na mão, mas não tem flechas. É alguém que sai para vencer sem usar armas, sem usar a guerra aberta. Algumas Bíblias hoje já trazem essa passagem como uma alusão ao tempo que nós vivemos há algum tempo atrás, chamado Tempo da Guerra Fria, aonde não teve vencedores e nem vencidos. Todos venceram. Os Estados Unidos venceram, a União Soviética venceu, todos venceram, né? Todos tiveram lá suas glórias. Não tinha nenhuma arma, não tinha... aliás, tinham armas demais da conta, porém não tinha... nada foi disparado efetivamente. De fato, esse foi um tempo da Guerra Fria, um tempo onde as pessoas tinham armas, mas não as disparavam, eram só rumores de guerra. A maioria das Bíblias novas já vem aqui dizendo isso, primeiro selo, tempo da Guerra Fria. E a Bíblia continua, e olhei, e eis que um cavalo branco que estava sentado sobre ele, verso 3, né? E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Olha, aqui esse cavaleiro, de fato, deram a ele uma arma de guerra, uma espada, e foi-lhe dado poder para que as pessoas se matassem. Quando você olha lá em Mateus capítulo 24, no verso 7, na sequência exata do que Jesus está pregando, ele diz assim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porquanto se levantará de fato nação contra nação. Olha, aqui é o tempo da guerra aberta. Houve o tempo da Guerra Fria, que ninguém disparou nada contra ninguém. Mas agora tem um tempo chamado tempo da guerra aberta. De fato, muitas pessoas vão morrer na guerra. De fato, deram uma espada para alguém sair e tirar a paz da terra. E esse cavaleiro, ele vai fazer com que os homens se matem uns aos outros. A definição de guerra, segundo o dicionário, é a seguinte: é um conflito envolvendo um ou mais governos que resulta na morte de pelo menos 1.000 pessoas por ano. Na verdade, em 5.500 anos de registro da história da humanidade, houveram apenas 292 anos de relativa paz. Desde que se conta a história, em 5.500 anos, desses só quase 300 anos foram de paz. O resto foi sempre batalhas, sempre guerras, mas nunca houve tanta guerra como nesse século passado e começar nesse século. De fato, desde que terminou a Segunda Guerra Mundial, em 92, já ocorreram mais de 150 guerras ao redor do mundo. Preste atenção, desde que terminou a Segunda Guerra Mundial, já houveram mais de 150 conflitos, que são chamados de guerra, porque morreram mais de 1.000 pessoas por ano. E nesses mais de 150 conflitos, morreram cerca de mais de 23 milhões de pessoas. Na Primeira Guerra Mundial morreram 9 milhões de pessoas. Na Segunda Guerra Mundial morreram cerca de 50 milhões de pessoas. Mas nas guerras, até há bem pouco tempo atrás, cerca de mais de 23 milhões de pessoas morreram em guerras e em conflitos, por assim dizer. Sem considerar rebeliões curtas, golpes militares, genocídios, sem falar muita coisa disso, aconteceram guerras, considerando a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, aconteceram 241 guerras, das quais 166 guerras dessas foram ou aconteceram depois de 1950, ou seja, de 1950 para cá.
nesses últimos 70 anos. Então esse século passado, os últimos 50 anos do século passado, foram talvez os anos de maior registro, tanto na escala, frequência e na extensão das guerras. Nunca nós tivemos tantas guerras como até o fim do século passado, e de lá para cá começou. Até pouco tempo atrás a gente tinha mais de 129 conflitos ao redor do mundo, se eu não estou enganado, né? Desde que a ONU foi criada em 1945, vai fazer agora em 2025 70 anos, né? Já houveram mais de 1000 grandes conflitos. Em 1992, quando eu escrevi essa primeira apostila, esse dado que eu vou colocar agora aqui, em 92, quando eu escrevi isso, haviam 29 guerras em curso. Já em 94, esse número cresceu para 34 países, ou 34 guerras, conflitos, em 192 países. É muita coisa. Então, eu quero dizer para você que nós estamos vivendo um tempo onde tem guerra para todo lado. Talvez você não fique sabendo de todas elas. Só para você ter uma ideia, o resultado do investimento mundial em armamentos, em todo arsenal armazenado nos últimos 50 anos, equivalem a 4 toneladas ou 4.200 quilos de dinamite para cada habitante do planeta. Isso em armamento declarado. Já imaginou? Tem 4.000 quilos. 4.000 quilos de dinamite para cada habitante do planeta. Isso só em armamento declarado, comparativamente, né? Então, esse segundo selo também já foi aberto. O primeiro selo da Guerra Fria já passou. O segundo selo, que a maioria das Bíblias hoje trazem lá, o tempo da Guerra Aberta, também já passou. E Jesus continua aqui abrindo os selos. E a Bíblia diz assim: e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E eu olhei, e eis um cavalo preto, e que sobre ele estava sentado tinha uma balança na sua mão. E eu ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Não danifiques o azeite e o vinho. Quando você lê a mesma passagem lá no livro de Mateus, no sermão profético de Jesus, no capítulo 24, no mesmo verso 7, depois de se levantar nação contra nação, haverá o quê? Fome. Então a sequência de Jesus pregando é a mesma sequência dos selos do Apocalipse. Ele vai falando na ordem dos selos. Ele diz: levantará nação contra nação, e depois ele diz: vai haver fome. Deixa eu te dar alguns dados, né? Alguns dados da FAO. A FAO é o órgão da ONU que cuida da questão de alimento, da segurança alimentar. Eles acreditam que até 2050, 3 bilhões de pessoas vão nascer em países com escassez de água. O que isso tem a ver com alimento? É porque a maioria do alimento que é produzido hoje é produzido por irrigação. Então, para que você entenda, 70% da água potável do mundo hoje, 70% é utilizada para irrigação. Somente 30% da água disponível hoje no mundo é que é utilizada para o consumo das pessoas. O resto, 70%, é usada para irrigação. Só que isso não se sustenta. Cada dia, mais e mais, você vai vendo que os rios vão diminuindo, as nascentes vão sendo consumidas, as beiras dos riachos, né? Aquela mata ciliar vai sendo consumida e as águas vão diminuindo. Parece que cada vez mais os rios estão baixando. De vez em quando chove, dá aquela enchente, mas no normal, no natural, você vai ver que os rios estão secando. Aqueles rios que antigamente eram caudulosos, agora hoje
está lá aquela água minguada, né? Você vê as pedras no meio do rio, e assim. Então o que vai acontecer? Estão nascendo mais pessoas, a população do mundo vai aumentando, e a água não se multiplica, a água não vai fazer isso. E como é que vai produzir alimento para esse tanto de gente? Não sei se você sabe, mas a cada 3 segundos e meio, depois no fim desse nosso estudo, se você puder fazer, se você tiver uma calculadora, faça uma conta. A cada 3 segundos e meio morre uma pessoa de fome, sendo que 75% dessas mortes são crianças de menos de 5 anos. Isso é uma tristeza. 3 segundos e meio morre uma pessoa de fome. Então isso que nós estamos vivendo hoje, isso que nós estamos passando hoje, já está acontecendo. Esse selo já foi aberto. Nos dias dessa pandemia que nós estamos vivendo, do coronavírus, todo mundo está mobilizando, levando comida, ajudando. Tem pessoas nas cidades aqui hoje que sofrem com a segurança alimentar. Se você for aqui no Paraguai, entrar pelo interior do Paraguai, você vai ver a dificuldade que é. Não são só mais os países africanos que estão sofrendo com a fome, mas a fome está matando pessoas ao redor de todo o mundo, especialmente crianças. Então esse terceiro selo também já foi aberto. Eu tenho certeza disso. E o Senhor Jesus continua abrindo os selos. Lá no capítulo 6 de Apocalipse, no verso 7 e 8, diz assim: quando abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo que estava montado nele, chamava-se Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Agora Jesus, no seu sermão, diz assim: e haverá terremotos em vários lugares. O que esse selo fala vai ser a força da natureza, as coisas que acontecem quando a natureza está mudada. E aqui então a gente pode falar também de pestes, de terremotos, de maremotos e de todos esses desastres naturais que a gente vê por aí. Só pestes, se a gente for falar aí, AIDS, Ebola, H1N1, a SARS, a não sei o que, e agora nos nossos dias o coronavírus. São pestes, está aqui na Bíblia, para atingir 1/4 da população da Terra. O senhor está querendo dizer que 1/4 da população da Terra vai morrer? Não, mas 1/4 da população da Terra vai ser atingida. E sem falar nisso, terremotos. Todos os dias você está ouvindo, até o Brasil, que é considerada uma terra antiga, nunca antes foi sacudida. De vez em quando agora nós temos alguns tremores também aqui no Brasil. Nós não temos nenhuma divisão de placa tectônica aqui. Nós temos aqui atrás no Chile, né, nas costas da América Latina. Porém, aqui no Brasil, de vez em quando, o chão está tremendo. Por todos os lados nesse dia você ouve falar de tremores de terra, de vulcões, gripes e por aí afora. Esse 4º selo, ao meu ver, também já foi aberto. Nós já vimos quantas mortes naqueles tsunamis, quantas mortes, quantas pessoas não morrem por ano. Nós estamos assustados com os números do Covid-19, mas quantas pessoas morrem por ano? Você tem uma noção de H1N1? Você tem noção quantas pessoas morrem por dia? Eu vou te dar um dado: tuberculose, uma doença que deveria ter sido já excluída dos nossos dicionários. A tuberculose, ela mata por ano aqui no Brasil quase 5.000 pessoas. Mas no mundo, quando você junta todos os números do mundo, a tuberculose mata 4.500 pessoas por dia. Isso é uma loucura, uma loucura. Então, esse selo já está aberto. H1N1, SARS, Covid, tuberculose, dengue,
Todas essas coisas estão matando, e mais os desastres naturais. Tudo isso que fala aqui na Bíblia já está acontecendo. Agora entra um novo selo, que por muitos anos nós não vimos isso acontecer. Mas esse selo também foi aberto. O Senhor diz aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 6, no verso 9: quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos, que haviam de ser mortos, como também eles foram. No sermão de Jesus, no capítulo 24, no verso 9 e no verso 10, diz assim: então sereis entregues à tortura, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair-se-ão uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Por muito tempo nós não vimos isso acontecendo de forma que o mundo pudesse ver. Sempre houve perseguição aos cristãos, desde que Jesus falou: edifica a minha igreja. Os cristãos ali foram perseguidos pelos judeus, perseguidos pelos romanos, e nunca mais a perseguição parou. Quantas vezes você assistiu filmes de gente sendo morta lá no Coliseu, né? Covardes, o nome de um dos filmes mais famosos. Quantas vezes nós não vimos? Mas agora, há pouco tempo atrás, até alguns anos atrás, agora alguns meses atrás, você podia ver todos os dias na internet aquele grupo ISIS matando crente, matando cristão, por toda alguns países ali, Iraque, Irã, a Síria, ali no Oriente Médio. Por todo o Oriente Médio você via vídeos, todos nós vimos esses vídeos, cortando a cabeça, gente sendo afogado. São coisas assim terríveis. Eu tenho muitos desses vídeos, eu tenho vergonha de colocar, porque é muito feio, né? Eu estava conversando, o nosso bispo da Nigéria está aqui hoje na minha igreja. Ele está de quarentena, porque não tem como voltar lá para a Nigéria. E nós estávamos conversando e ele recebeu um vídeo dessa semana. Tem um grupo lá na Nigéria, um grupo que segue lá, né? E eles são muito fortes lá, e mostrando eles matando líderes evangélicos, pastores, cortando a cabeça. Muito feio, cada vídeo terrível. Essa coisa de martírio dos santos, de ser entregues para morrer, parecia que era uma coisa muito distante, mas hoje em muitos países está assim. Aqui no Brasil ainda nós temos a liberdade religiosa, mas nesses dias isso foi cerceado. Nós não podemos fazer cultos, nós não podemos fazer muita coisa, os templos estão fechados. Se você pensar, o mundo inteiro fez isso. Tem o diretor da Organização Mundial de Saúde, ele deu uma declaração que não tem fundamento. Ele disse assim que nesses dias de Covid-19 o aborto é essencial para a saúde. Nós estamos querendo salvar vidas. E o líder da Organização Mundial de Saúde deu uma declaração dizendo que o aborto nesses dias é essencial à saúde. Tem um dos prefeitos de uma das cidades lá dos Estados Unidos, eu tenho um pastor amigo, ele estava revoltado porque disse assim: o prefeito fechou as igrejas, fez um decreto, fechou as igrejas, mas permitiu que as clínicas de aborto permanecessem. E todo aquele que pregar a verdade, todo aquele que falar a verdade nesses dias, ele vai ser perseguido. Porque quando você fala a verdade não é politicamente correta. E a perseguição aos santos, a perseguição aos cristãos, já começou de fato ao redor do mundo, com mortes. Todos os dias, se você fizer lá no Google, coloca lá
perseguição aos evangélicos, aos cristãos, coloca lá e pede um alerta, você vai ver a quantidade de matérias que saem e você vai ficar assustado de ver como é a perseguição contra a igreja nesses dias. Tem algumas entidades que hoje trabalham só com igrejas perseguidas, que apoiam essas igrejas, que apoiam o serviço delas em alguns países do mundo, e eu te animo a conhecer um pouco mais sobre a igreja perseguida. Bom, mas vamos continuar nosso estudo. De fato, agora Jesus vai abrir o 6º selo, e no livro de Apocalipse, no capítulo 6, no verso 12, diz assim: E vi quando abriu o 6º selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira é sacudida por um vento forte. Deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos, e os poderosos, e todo escravo, e todo livre, eles se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Em Mateus 24, no sermão de Jesus, no verso 29, ele diz assim: Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes do céu serão abalados. No livro de Isaías, no capítulo 34, verso 4, diz assim: E todo o exército do céu se dissolverá, e o céu se enrolará como um livro, e todo o seu exército desvanecerá como desvanece a folha da vide e da figueira. No capítulo 23 de Lucas, no verso 28, Jesus diz assim: Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas mesmas, chorai pelas vossas filhas e por vossos filhos, porque dias hão de vir em que é melhor orar e agradecer por não ter gerado ninguém, né? Em outras palavras, né? E eles então começaram a dizer: Cai sobre nós os montes e outeiros, cobri-nos, porque se isso se faz ao lenho verde, o que não vai fazer com a lenha seca, né? Jesus estava dizendo de si mesmo: olha, eles vão me crucificar, se fazem isso comigo, o que não vão fazer com vocês? De fato, o 6º selo fala de abalar os poderes dos céus. Como é que é isso, pastor? Bom, deixa eu te explicar um pouquinho. Nós temos, segundo Paulo, 3 céus. Eu não vou discutir muito mais. Os estudiosos judeus falam de mais céus e de mais revelações. Tinha até uma revista aqui que falava sobre o 7º céu, né? Mas vamos falar de 3 céus. Nós temos aqui o firmamento, nós temos as regiões celestiais e temos o céu, onde Deus está. Então, nós temos aqui o firmamento, o sol, as estrelas, é tudo aquilo que você consegue enxergar com seus olhos. Mas nas regiões celestiais está o trono de Satanás. A Bíblia diz assim, que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra principados, potestades, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então hoje Satanás está fincado, Satanás está alojado nas regiões celestes. Mais ou menos é assim: acima das regiões celestes está o trono de Deus, abaixo está o céu, o firmamento, onde nós estamos. Vocês se lembram de Daniel? A Bíblia diz que Daniel foi orar, ele orou por 21 dias. Leia lá o jejum, não é o jejum de Daniel, é a oração de Daniel, né? Leia lá essa passagem. E o anjo do Senhor diz assim no 22º dia para Daniel: desde que você aplicou o coração a orar, Deus ouviu lá do céu e mandou a resposta que você precisava. Mas houve uma batalha nas regiões celestiais. E essa batalha durou 21 dias. Batalha para impedir que a resposta chegasse até Daniel. Então existe uma guerra
existe um poder firmado nas regiões celestiais, esse poder maligno de Satanás, e esse poder vai ser abalado. Vocês se lembram de quando Jesus orou e enviou 70 discípulos? Quando os 70 discípulos voltaram, e eles falaram: olha, em teu nome os demônios nos submetem. E Jesus disse assim: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ou seja, quando a igreja ora, os poderes do céu são abalados. Os tronos, as potestades, eles são abalados. E eu creio que esse selo também já foi aberto, porque a igreja hoje tem noção do que é guerra espiritual. Hoje foi revelada uma verdade chamada oração e guerra espiritual. A igreja está orando, fazendo guerra espiritual, e os poderes do céu estão sendo abalados. Mas nesse texto tem também uma outra profecia embutida aqui. Fala de que o sol vai escurecer e a lua vai se tornar em sangue. Há poucos dias atrás, o mundo inteiro ouviu falar da tétrade de sangue. O que é uma tétrade de sangue? É uma coisa que acontece de tantos em tantos anos, e aconteceu nos nossos dias, há pouco tempo atrás, 23 de setembro, 2 anos atrás, alguma coisa assim. Eu vou falar disso em um dos meus vídeos. Eu vou mostrar aqui o que é isso, a lua de sangue. Mas a tétrade de sangue é quando nós temos 2 luas de sangue, depois um eclipse solar e depois mais 2 luas de sangue, né? Isso é chamada de tétrade de sangue. É exatamente o que está falando isso aqui, é um sinal para a nação de Israel. Sempre que fala sobre lua, o calendário que Israel segue é o calendário lunar. Então sempre vai ter um sinal quando acontece uma tétrade de sangue, ou quando acontece uma lua de sangue como essa, acontece alguma coisa também em Israel. Essas tétrades, ou essa tétrade de sangue que nós vimos há pouco tempo atrás, ela aconteceu exatamente, os dois. Uma lua de sangue é quando tem um eclipse lunar de forma tal que a lua apareça vermelha como sangue. Então ela é chamada de lua de sangue. E então seriam, na verdade, 4 eclipses da lua, a lua ficando vermelha como sangue. Cada uma desses eclipses caía numa festa judaica. E aí vem no meio das 4 um eclipse solar completo, que também caía numa festa, ou numa data importante para Israel. Então esses dias, daqui a pouco eu vou gravar um vídeo sobre isso, e eu vou falar sobre um dos sinais para Israel, que também está aqui, quando os poderes do céu são abalados, fala dessa lua se transformar em sangue, e eu vou te mostrar outras passagens da Bíblia mostrando isso, né? E quais são as revelações que aqui estão. Mas importante dizer que o 6º selo é o abalar dos poderes do céu, ou nas regiões celestiais. Com o crescimento da igreja, com a revelação da guerra espiritual, da intercessão, da oração, especialmente a oração de guerra espiritual, esses poderes foram abalados. Tem lugares pelo mundo que você ora com liberdade, tem lugares que são fechados. Então a igreja precisa expandir, precisa continuar orando, precisa continuar limpando os ares e fazendo com que os poderes dos ares, das regiões celestiais sejam abalados. E nós vamos vencer pela oração. A nossa luta não é contra a carne ou sangue. Tem muita gente, e às vezes eles pensam que eu sou de direita, outros pensam que eu sou de esquerda. Eu não sou de direita, de esquerda. A nossa luta não é contra político, não é contra a carne do ladrão, não é contra a carne desses corruptos. A nossa luta é na região celestial, em oração. Essa é a luta da igreja. E aí, por fim, no capítulo 7 de Apocalipse, vai falar da selagem dos 144 mil. Eu já ouvi muita gente falar muita coisa sobre esses 144 mil. De fato, quem são esses homens? Eles são 144 mil homens escolhidos das 12 tribos de Israel. Nós precisamos entender para quê e por quê.
Primeira coisa, a Bíblia diz assim: e esse evangelho será pregado em todas as nações, e então virá o fim. Muitos pastores já me ensinaram, e eu não quero criar confusão com ninguém, mas eu quero abrir a sua mente para que você pense um pouco mais. Esse evangelho vai ser pregado em todas as nações, e então virá o fim. Gente, o fim não é o juízo do trono branco, e nós não vamos ser arrebatados muito antes disso, então nós não vamos ser os únicos pregadores do evangelho até o fim. Nós vamos pregar o evangelho até o arrebatamento. Durante a grande tribulação, se a igreja for arrebatada, vai ficar aqui uma parte da igreja que é chamada de igreja perseguida. Mas quem vai pregar o evangelho? Então, quando você estuda o Apocalipse, durante 3 anos e meio, quem vai pregar o evangelho são esses 144 mil. Como é que o senhor pode provar isso, pastor? Pelo texto. O texto diz assim, fala a selagem deles e mostra, e depois o mesmo texto aqui no capítulo 7 mostra o resultado da pregação desses 144 mil, quando diz assim: depois dessas coisas eu olhei uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono na presença do Cordeiro. Estavam em pé diante do Cordeiro, uma grande multidão. Então, quando você lê o livro de Apocalipse no capítulo 7, você vai encontrar aqui a selagem dos 144 mil, e vai entender que não são só eles que serão salvos. Eles serão pregadores da primeira parte da grande tribulação, nos 3 anos e meio primeiro da grande tribulação. Quem vai pregar na segunda metade? É um outro vídeo que eu vou gravar falando sobre as 2 testemunhas do Apocalipse. Mas hoje eu estou falando de selos. Então, só andando aqui pelo livro de Apocalipse, no capítulo 7, nós estamos seguindo os capítulos, eu estou dizendo a você, esses 144 mil, segundo o que aqui está escrito, serão pregadores da primeira metade da grande tribulação, e a igreja vai estar aqui ou não vai, vai ser arrebatada no começo, no meio, no fim. Eu não quero falar disso, eu não quero criar confusão aí com a sua cabeça, mas esses serão pregadores da grande tribulação. Eles vão pregar o evangelho do Senhor, vão pregar, vão mostrar para as pessoas como branquear suas vestes no sangue do Cordeiro, como a igreja faz hoje. Eles vão ajudar na pregação do evangelho ao redor de todo o mundo. E qual evangelho que eles vão pregar? Eu não vou falar disso aqui, mas é só para você entender que eles serão pregadores. Por fim, no capítulo 8 de Apocalipse, no verso 1 e 2, diz assim: e havendo aberto o 7º selo, fez-se um silêncio no céu quase por meia hora, e vi 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Ou seja, o 7º selo é a abertura das 7 trombetas, de mais 7 juízos. E aqui termina o nosso estudo de hoje, dos 7 selos do Apocalipse. É um estudo simples. Eu não quero trazer aqui nada muito complicado para você. Eu quero te mostrar que o que Jesus falou no sermão profético dele está aqui no livro de Apocalipse. O que Jesus ensinou lá está aqui, bem claro, bem tranquilo. É um estudo rápido, não tem a intenção de fazer aqui uma coisa muito profunda, mas muito rasa, para que você possa entender e compreender melhor o livro do Apocalipse. E eu gostaria de orar por você hoje, para que Deus lhe desse entendimento e sabedoria, para entender que todos esses selos já foram abertos, que essa parte do Apocalipse já se cumpriu. Hoje em Israel, eles têm um registro de todas as descendências. Se você entrar lá no museu em Tel Aviv, você pega o seu nome e entra lá no museu da diáspora, lá em Tel Aviv, tem um setor lá que tem vários computadores. Você entra com o seu nome, e se você tem ascendência judaica, se você tem algum nome como Oliveira, Pereira, né, esses nomes de frutas e de animais, por exemplo, quem tem sobrenome Coelho, né? Então todos esses que têm ascendência judaica, você consegue chegar na sua tribo. Eles têm tudo isso pronto, preparado. Eles já estão preparando sacerdotes, estão preparando tudo para o levantamento do 3º templo.
E eu creio que eles têm hoje prontos 144 mil homens para falar do Messias. Eu creio, lá tem o Instituto do Templo, tem os Amigos de Sião, e tem gente ao redor do mundo todo financiando isso. Então, de fato, o Apocalipse já se cumpriu muito dele, e pouca coisa falta para se cumprir. Bora orar. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, o seu trabalho, que Deus te dê graça para conhecer a palavra de Deus. Senhor, eu oro pelo teu servo que me ouve agora, e eu abençoo a vida dele, eu abençoo o trabalho dele, eu abençoo ele para conhecer a palavra, que o Espírito Santo possa trazer luz e revelar a ele a palavra do Senhor e as coisas que brevemente vão acontecer, Pai, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, e se você pedir aí, nós vamos te enviar o nosso estudo de hoje em Word. Deus abençoe a todos. Boa noite.